Oi pessoal, eu sou Johnny Castro, sou engenheiro agrônomo e mestre em agricultura tropical. Sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Cuiabá e sou mestre em agricultura tropical formado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Na minha vida, desde acadêmico até profissional, eu trabalhei em diversas áreas dentro da agronomia, desde a área de sementes, de microbiologia, de ciências do solo, fitotecnia, parte de ciências florestais, e no mestrado eu segui a linha da paixão da minha vida, que é a área de ciências do solo. Hoje eu trabalho com a parte de fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. Desenvolvi trabalhos aí na minha vida profissional, trabalhando com melhoramento genético da cana-de-açúcar, mais voltado para a parte ali da área de experimentação mesmo, fertilização, delineamento experimental e assim por diante. Hoje estou aqui para falar para vocês que eu, Johnny Castro, faço parte do quadro de professores do curso de Operador de Sistema de Irrigação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus de Uberlândia. E para esse curso fiquei responsável pela disciplina de física do solo aplicada na irrigação. Diante disso, a gente precisa entender no geral. Vou trazer um pouco da introdução do que é esse curso até chegar na disciplina na qual eu vou ministrar, né? Então, para você entender o sistema de irrigação, você precisa conhecer, né, alguns quesitos básicos daquela área, né? Principalmente ali a questão de quantos metros quadrados você quer irrigar, qual cultura você quer irrigar, o sistema, né, a paisagem topográfica daquela área e principalmente, né, a questão climática daquela região, quanto tempo, quantos milímetros de água por ano cai através da precipitação e a base essencial, né, que é o que está da onde a planta retira a água também, que é o solo, né? Então, o solo ela é a base da minha disciplina nesse curso e irei trabalhar elementos físicos desse solo voltado para a irrigação e aplicabilidade do mesmo. Diante disso, eu trago o plano de ensino para vocês, né, que a gente vai trabalhar aí no decorrer dessa semana e da semana que vem, né? O curso ele tem 160 horas, mas a base da minha disciplina são 15 horas, que a gente vai ocupar aí entre atividades de videoaula, entre atividades avaliativas, avaliações, provas, fórum e assim por diante, e a participação mesmo, né, de busca do saber, que é a física do solo para as ciências da irrigação. Vamos lá. De modo geral, a disciplina que eu irei ministrar, ela tem bases voltadas para relação solo, planta e atmosfera. Então, dentro dessa disciplina, eu irei falar um pouco de cada desses elementos. Partindo do solo. O solo como sistema trifásico. O que seria o solo como sistema trifásico? A base do solo, a formação do solo, ele tem elementos sólido, líquido e gasosos. Então, esse conjunto formula o solo. E dentro do solo, o que a gente tem? A gente tem a questão física, né, desse solo, que é basicamente a textura desse solo ali, que você vai ver, estudar quais são as partículas que formulam as texturas, né, e o conjunto dessas partículas, o que ela resulta ali na estrutura do solo, e vamos ver qual é a interação que esse solo, que essas partículas, a estrutura do solo, tem com a irrigação de plantas, né? Então, a partir daí a gente vai ter essa noção, né? Temos também a relação massa-volume, que está ali juntando os elementos do solo, na parte física, sólida, líquida e gasosa, com a parte física do solo e ali os espaços de preenchimento, né, desse solo. Nessa questão de massa-volume, essa relação do solo, a gente estuda aí a questão da densidade do solo, que vai interferir bastante, né, na irrigação e assim por diante.
Temos também o solo como reservatório de água. Então ali entra a parte da questão atmosfera, né? Porque estudando, pegando a nossa base do ensino fundamental, médio, a gente tem o ciclo hidrológico do solo, né? Então, o solo, do solo não, perdão, da água. Então, a água, ela através do processo de evapotranspiração, ela é levada para a atmosfera, e essa atmosfera, através de questão de diferença de temperatura, tal, acaba precipitando esse material de água que estava no estado gasoso, transformando para o estado líquido e precipitando nessa região. Então, o que vai acontecer com essa água que precipitou no solo? Ela vai ou escorrer de forma horizontal, ou ela vai infiltrar nesse solo conforme a questão física desse solo, né? E aí, essa água ela pode ir para o lençol freático, ou ela pode, através da composição desse solo, criar um reservatório ali, que aí a gente vai ter, junto com a planta, a gente vai ter o sistema de saturação desse solo, quando ocorre a relação ali, a taxa de infiltração ela é menor do que a taxa de precipitação, essa água é escorrida. Então ali, quando a água escorre, ocorre a saturação. Temos a capacidade de campo, que é voltado para a questão da planta mesmo, né? Que é o que tem de água livre ali para a planta absorver. E temos o ponto de murcha, que é o que, passando daquele ponto, daquela linha, a planta não consegue mais absorver, mesmo tendo água no solo. Então aí acontece que a planta acaba morrendo, murchando e assim por diante. Então, e por fim, os estados energéticos e a curva de retenção de água no solo, que é onde a nossa disciplina vai ter base, porque ela que vai, essa parte de curva de retenção de água no solo, através desses estudos a gente vai conseguir avaliar o quanto de água a gente vai ter que aplicar através do sistema de irrigação para atender a cultura que a gente implantou nesse lugar. Enfim, para isso, né, a gente precisa entender os objetivos dessa disciplina. O que eu, como professor, estarei como objetivo tendo dessa disciplina em relação aos alunos. Então, o objetivo geral: apresentar a importância dos estudos da física do solo na instalação do manejo e da atividade de irrigação. Eu quero que vocês saiam daqui, dessa disciplina, entendendo qual a interferência da física do solo e como eu posso utilizar da física do solo para a minha instalação do sistema de irrigação e para o manejo do sistema de irrigação. E os específicos, né? Que a gente tem: conhecer todos os atributos físicos do solo que interferem na irrigação. Aí, como eu disse lá atrás, né, a gente tem partícula, textura, estrutura e assim por diante. Apresentar o caminho da água na relação solo, planta e atmosfera, essa relação aí desses triângulos. E por fim, apresentar e discutir métodos de análise dos atributos físicos do solo e da atividade de água no solo e na planta, que é o que eu quero que vocês saiam dessa disciplina entendendo. Então vamos lá. Para isso a gente tem o conteúdo programático, que a primeira aula a apresentação, né, do professor da disciplina. Segundo, atributos físicos dos solos e sua relação com a irrigação, água no solo e sua disponibilidade para a planta. E por fim, a gente vai discutir algumas análises para determinação dos atributos físicos do solo e reservatório de água. Então, e para o sistema de avaliação, né, porque toda disciplina a gente precisa levar um relatório informativo do que a gente está trabalhando, né, e o que vocês absorveram dessa disciplina e como que eu posso mensurar isso? É através do sistema de avaliação. Eu prezo muito pela relação professor, aluno, instrutor, sociedade. Então a gente desenvolveu aqui atividades, né? No caso atividades virtuais, através de videoaulas, apresentações, enfim, exercício de fixação. A cada aula que eu terminar, videoaula que eu terminar, eu vou estar liberando para vocês no AVA atividades de fixação em relação àquela aula. E aí vocês vão ter um tempo para resolver. Temos também aí a apresentação de seminários, né, fórum,
que aí eu vou dar um tema para vocês, na primeira semana, por exemplo, eu vou dar um tema em relação ao conteúdo que a gente deu durante a semana, e aí vocês vão desenvolver um seminário aí com o instrutor a respeito desse tema. E, por fim, uma avaliação final, né, que é mais uma prova mesmo no portal que vocês vão responder e tal, e através dessa prova, eu vou conseguir mensurar o aprendizado de vocês. E por fim, caso alguém não consiga atingir lá a nota mínima, né, exigida, vai ter a recuperação se houver. Gente, no mais, é isso. Eu agradeço aí pela atenção de vocês e vamos começar a semana com tudo. Amanhã, na terça-feira, já disponibilizo para vocês a primeira videoaula que vai ter ali conforme o nosso cronograma. No mais, boa semana a todos e bom aprendizado. Um abraço.